Fala, pequeno ponis, tudo bem com vocês? Aqui é o Natan e esse é o canal Física para Pedestres. Estou aqui hoje para ajudar vocês do segundo ano com as atividades do PET de 2021. PET 1, semana 3. Bom, de que a gente vai falar no vídeo de hoje? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre energia potencial gravitacional e fazer as 5 questõezinhas do PET aí. Bora lá então? Bom, o que é energia potencial? No PET da semana passada, a gente viu um tipo de energia associado à velocidade. Agora a gente vai ver uma energia que está associada a uma posição dentro de um campo gravitacional. Essa energia é chamada de energia potencial gravitacional. Como que isso funciona, Nathan? Isso funciona mais ou menos assim. Bom, essa energia ela depende de quê? Depende da massa do corpo e da altura que esse corpo está em relação a algum referencial. Quanto maior essa altura, quanto maior a distância do centro de gravidade que gera esse campo gravitacional, maior vai ser a energia potencial gravitacional. Pensa o seguinte, eu tenho uma pedra aqui ao nível do solo. Quando eu ergo ela, eu transfiro para ela alguma energia. Por quê? Porque quando eu solto ela, ela é capaz de voltar à sua posição inicial. Essa energia que eu transfiro a ela, a gente chama de energia potencial gravitacional. Quanto maior for a massa dessa pedra e quanto mais alta eu erguer ela, maior vai ser a energia transferida para ela. Essa energia potencial gravitacional ainda depende de outra coisa, que é a gravidade. Aqui na superfície da Terra é difícil a gente mudar esse parâmetro, né? Mas, por exemplo, se eu fosse erguer essa pedra na Lua, onde a gravidade é menor, eu consequentemente gastaria menos energia. Então eu transferiria menos energia para essa pedra. Então a energia potencial gravitacional é uma energia associada a uma posição dentro de um campo gravitacional. Quanto maior a altura em relação a um dado referencial, maior vai ser essa energia potencial gravitacional. Ela depende da massa, da gravidade, da aceleração da gravidade, que aqui na superfície da Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado e depende da diferença de altura entre o referencial e a posição que ela está. Tranquilo, galera? Bom, bora lá para a questão de número 1. Um corpo de massa 5 kg é observado em duas situações, movimentando-se com velocidade constante de 30 metros por segundo. Quando eu tenho velocidade, eu tenho energia cinética. Se você não está lembrando, vê o vídeo da semana passada, galera, que eu comentei sobre energia cinética. Vou deixar aqui no iCard para que vocês possam acessar e depois vocês voltam aqui, tá bom? E em repouso a uma altura acima do solo. Então tem duas situações aqui, uma ele se movendo e outra quando ele tem altura. Quando ele tem altura, ele tem energia potencial gravitacional. Beleza. Considerando que a energia potencial gravitacional no solo é nula, então no referencial, né, no solo vai ser o meu referencial como energia zero, e que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, qual deverá ser a altura h para que a energia potencial gravitacional do corpo na situação 2 seja igual à energia cinética da situação 1? Então, bora lá resolver? Bom, então a gente tem duas situações. Uma que o corpo está nessa altura h, que é a situação 2, e em uma que ele está se movendo com uma velocidade aqui de 30 metros por segundo. Uma velocidade de 30 metros por segundo, essa é a situação 1. O que eu tenho, galera? Pela própria questão, eu tenho que a energia cinética na situação 1 é igual à energia potencial gravitacional da situação 2. A questão ela me definiu isso, né? Falou que qual é a altura para que as duas energias sejam iguais. Pelo PET da semana passada, a gente lembra que a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Enquanto essa energia potencial gravitacional, a gente viu que ela depende da massa, da gravidade e da altura. Bom, massa multiplicando dos dois lados, uma está desfazendo o que a outra fez, então eu posso cancelar elas. Aqui vai ficar a velocidade, que é 30 ao quadrado, sobre 2, é igual à gravidade, que é 10, vezes a altura. Então a gente tem 900 dividido por 2,
é igual a 10H. Estou multiplicando por 10 dos dois lados aqui, né? 0 dos dois lados eu posso cortar, porque está tudo multiplicando. 90 dividido por 2 é igual a 45 metros. Logo, a altura deverá ser de 45 metros. Sucesso, né, pessoal? Então, a altura deverá ser de 45 metros. Bora para a questão de número 2? Bom, antes de fazer a questão de número 2, gente, se os vídeos estão te ajudando, se você está gostando, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, ajuda muito o canal a crescer e o tio fica devendo vocês, tá bom? Bora lá então. Considere um objeto qualquer de massa m, eleva-se esse objeto a uma certa altura h em relação ao nível do mar. Se elevarmos esse mesmo objeto a uma mesma altura na superfície da Lua, esse objeto vai adquirir a mesma energia potencial gravitacional? Bom, então aqui a gente tem duas situações, a Terra e a Lua. Aqui eu vou elevar a pedra nas duas situações à mesma altura h. Então é a mesma pedra na mesma altura. Qual que vai ser a diferença? A gravidade na Terra ela é maior que a gravidade na Lua. A gravidade é o efeito da massa, né? Ela depende da massa, da distância do ponto e tudo mais, mas a da Terra ela é cerca de 9,8 metros por segundo ao quadrado e da Lua 1,6, então é quase 5 vezes menor, tá bom? Então aqui, a energia potencial gravitacional ela depende da massa, que é igual, ela não muda na Lua ou na Terra, depende da gravidade, que na Terra é maior do que na Lua, e depende da altura. A altura é a mesma nas duas situações, mas como a gravidade é maior na Terra, a energia potencial gravitacional vai ser maior na Terra do que na Lua. Tudo bem? Bom, então a resposta aqui é, se elevarmos até a mesma altura, esse objeto vai adquirir a mesma energia potencial gravitacional? E a resposta é não. Por que não? Pois, como a aceleração da gravidade é maior na Terra e a energia potencial gravitacional é diretamente proporcional a ela, temos que a energia será maior na Terra do que na Lua. Pessoal, então mesmo que a altura seja a mesma e a massa seja a mesma pedra erguida à mesma altura, o fato da gravidade ser menor faz com que na Lua a energia associada a essa posição seja menor, que a energia potencial gravitacional na Lua seja menor do que na Terra. Tudo bem? Bora para 3 então? Um vaso de 2 kg está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa de 0,4 metros de altura. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a energia potencial do vaso em relação à mesa e em relação ao solo. Então, quando eu vou medir a altura, essa altura eu meço sempre em relação ao referencial, né? Nessa situação aqui, esse jarro, né, esse vaso, ele está a 1,2 metros em relação à mesa, e como a mesa tem 0,4 metros, se eu meço em relação ao solo, essa altura não vai ser mais de 1,2, ela vai ser a soma desses dois valores, portanto, 1,6. Então, como a altura é diferente dependendo do referencial, eu tenho valores diferentes de energia potencial para cada referencial, né? Ou seja, em relação à mesa,
o vaso está com uma altura menor do que em relação ao solo. Tudo bem? Então vamos fazer aqui em relação à mesa. Em relação à mesa, a massa do vaso continua sendo a mesma, a gravidade continua sendo a mesma, a única coisa que é diferente é a altura, né? Vou chamar essa aqui de situação 1. Então eu tenho que a energia 1 é a massa vezes a gravidade vezes a altura dessa situação 1. A massa desse vaso é de 2 kg, a gravidade é 10 e a altura é de 1,2. Multiplicando isso aqui, vai dar 12 vezes 2, que é 24 joules. A unidade de energia no sistema internacional, quando eu utilizo tudo com as unidades do sistema internacional, é o joule ou joule. Tudo bem? Bom, em relação ao solo. Em relação ao solo. O que a gente tem? Uma nova situação, né? Uma situação que eu vou chamar de situação 2. Em relação ao solo, a altura é um pouco maior, então quer dizer que em relação ao solo, a energia potencial ela é maior. Ela é maior em relação ao solo do que ela é maior em relação à mesa. A massa é 2, a gravidade continua sendo 10 e a altura agora é 1,6. Portanto, o vaso tem 16 vezes 2, 32 joules a mais de energia naquela altura do que em relação ao solo e 24 joules de energia a mais do que se ele estivesse em cima da mesa, tá bom? A energia potencial gravitacional ela sempre assume um valor comparativo em relação ao referencial. É o quanto aquele ponto tem de energia potencial a mais do que em relação ao referencial, tudo bem? Nesse sentido, a gente pode ter até energia potencial negativa, né? Se alguma coisa estiver abaixo do referencial. Significa que naquela posição ele tem menos energia do que em relação ao próprio referencial. Tranquilo, pessoal? Bora para 4, então? Uma pessoa situada no alto de um edifício cuja altura é de 8 metros deixa cair um objeto de massa 10 kg. Considere G igual a 10 metros por segundo. Qual é a energia potencial gravitacional do objeto no alto do edifício? Então, eu tenho um edifício aqui com alguém segurando um objeto, por exemplo, uma bola, né? Para 10 kg está um pouco pesado, mas só para a gente poder entender aqui. Bom, se a altura desse cara aqui, né? Se a altura naquela posição, no alto do edifício, é de 8 metros, qual que vai ser a energia potencial gravitacional? A energia potencial gravitacional ela depende da massa, gravidade e da altura. A massa é 10 kg, a gravidade é 10 também e a altura vai ser 8. Logo, ali no alto do edifício, essa bola de 10 kg tem 800 joules de energia a mais do que se ela tivesse na altura do solo. Tudo bem? Aí, ele deixa essa bola cair. Então, qual é a energia potencial gravitacional do objeto ao atingir a metade da altura do edifício? A energia potencial gravitacional agora vai ser menor. Por quê? Porque a altura vai ser menor. Se eu calcular a energia potencial gravitacional agora, ela é a massa vezes a gravidade vezes a nova altura. Que agora não é de 8 metros mais, né? Agora é da metade do edifício. Se o edifício todo tem 8 metros, a metade de 8 é 4. Então a altura agora vai ser de 4 metros. A altura agora é 8 sobre 2, que é igual a 4 metros. Metade da altura do prédio aqui, né? Essa massa continua sendo de 10, a gravidade 10 e essa altura agora é de 4. Portanto, a energia potencial gravitacional vai ser de 400 newtons. Bora para a letra C? Deixou a bola cair mais um pouquinho, né? Agora está uma altura de 2 metros. Qual é a energia potencial gravitacional do objeto ao passar por um ponto situado a uma altura de 2 metros acima do solo? Mesma coisa, energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes a altura. A massa é 10 kg da bola. A gravidade é 10 também e a altura agora é somente 2. Quer dizer que agora ela está mais perto do solo, então tem só 200 joules de energia a mais do que se ela estivesse lá na altura do solo. Tudo bem? E a letra D, a bola acabou de cair. Ela chegou ao nível do solo aqui.
Qual é a energia potencial gravitacional do objeto ao atingir o solo? Bom, essa a gente nem precisava calcular, né? Ela tem a mesma energia no solo do que se ela estivesse no solo. Parece meio óbvio, né? Ela está no próprio referencial. Não tem diferença de altura entre os dois lugares. Então a energia potencial gravitacional aqui vai ser zero. Por quê, Natan? Energia potencial gravitacional é mgh. E agora a altura vale zero. Independente da massa e da gravidade, qualquer coisa que eu multiplico por zero vai dar zero. Então a energia potencial gravitacional aqui vai ser zero. Tudo bem? Bora para a última então, pessoal? Bora para de número 5? Qual altura um objeto que se move a 30 metros por segundo vai adquirir se transformar toda a sua energia cinética em energia potencial gravitacional? Essa é muito parecida com a primeira, só que com um contexto um pouquinho diferente. Agora a gente está falando do mesmo objeto. Então a gente tem que aqui embaixo, eu vou lançar uma bolinha aqui, uma pedra ou qualquer outra coisa, né, com 30 metros por segundo. Adotando o solo como referencial, aqui ela vai ter só energia de velocidade, né, energia cinética. E aí, conforme ela for subindo, a gravidade vai fazendo a velocidade diminuir até que no ponto mais alto a velocidade seja nula. No ponto mais alto, ela não tem mais velocidade, então ela vai ter apenas energia potencial gravitacional. Vou dar nome para esses dois pontos, vou chamar aqui embaixo de A e aqui embaixo de B, e eu tenho que toda a energia do início aqui foi transferida para ela em forma de energia potencial. Então eu tenho que a energia cinética do ponto A é igual à energia potencial gravitacional do ponto B. Como é que eu calculo essa energia cinética no ponto A? É massa vezes a velocidade do ponto A ao quadrado sobre 2. Como que eu calculo essa energia cinética, essa energia potencial gravitacional no ponto B? Massa vezes gravidade vezes a altura que ela vai atingir ali, que é o que eu quero descobrir. Tudo bem? Bom, a massa multiplicando dos dois lados eu posso cortar. Essa velocidade aqui é 30 ao quadrado sobre 2. A gente já viu esses números, né? A gravidade aqui é 10 vezes a altura. Vai dar 900 dividido por 2, que é igual a 10h. Posso cortar um zero de cada lado e essa altura vai ser de 45 metros. Né? Então, essa energia cinética ela corresponde a um objeto a uma altura de 45 metros, exatamente como foi na primeira questão. Né? Então, a altura máxima será de 45 metros. Beleza, pessoal? Então foi esse o vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se inscreve no canal, deixa um joinha, clica no sininho de notificações, isso fortalece o canal e ajuda a gente a crescer, tá bom? É isso, pessoal. Forte abraço para vocês. Até mais. Tchau.